A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha pela nossa rede unificada de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a partir aqui do campo de Sorocaba, sede na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 3003, Sorocaba, São Paulo. Que bom que estamos juntos mais uma vez nessa noite de quarta-feira para sermos juntos reedificados pela palavra de Deus. Tantos pastores, cantores, conhecidos passaram aqui por Sorocaba, aqui por esta igreja ao longo dos anos, e a igreja conseguiu fazer registro de alguns destes irmãos, de algumas destas passagens por aqui, e é uma alegria agora estarmos passando de novo, para que você que não esteve junto ser edificado pela palavra, pelo louvor. E quem já esteve aqui naquela oportunidade vai se lembrar daquele culto, daquele momento, daquele louvor, daquela pregação da palavra de Deus e ser reedificado pela palavra. Hoje, conosco, nós vamos rever, esteve aqui, ele que é cantor e pastor, Marco Aurélio. Marco Aurélio, quando novo, veio morar em Sorocaba, ainda adolescente, e aqui cooperou nos jovens, ali nos anos 80. Depois ele se mudou para o Rio de Janeiro, casou, constituiu família e começou a gravar ali na época os CDs e ficou muito conhecido no Brasil. É aquele cantor que canta Senhor, eu sei que tu me sondas, um hino lindo, e também baseado no Salmo, e também outros hinos que ele canta maravilhosos. Ele esteve conosco. Ele louvou a Deus, ele tem uma voz potente, uma voz abençoada que Deus lhe deu, e ele também nos trouxe a ministração da palavra de Deus naquela noite, e nós vamos rever irmão, pastor Marco Aurélio, cantando, louvando a Deus, e também ministrando e pregando a palavra de Deus nesta noite. Nós vamos orar. Logo após essa oração, nosso grupo de louvor vai louvar a Deus com o hino, e você já fica com o irmão Marco Aurélio cantando e pregando a palavra. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por esta noite, te agradecemos porque conseguimos agora chegar em algum lugar, parar e nos conectar para sermos reedificados pela tua palavra. Senhor, eu não conheço a vida desse irmão, dessa irmã, mas são tantos pedidos de oração que temos recebido constantemente, Senhor. Problemas de enfermidade, problemas familiares, problemas de doença, problemas de tantas ordens, Senhor, problemas financeiros, problemas. Mas o Senhor é especialista em resolver problema. O Senhor é aquele que resolve o que o médico, o advogado, o engenheiro, o que o pai de família, a mãe de família não consegue resolver. Senhor, entra com providência na vida desse irmão, dessa irmã, cura a alma, o corpo. Senhor, entra com aquela provisão financeira que ele está precisando, Senhor. Este homem, pai de família, digno, que quer o seu trabalho, ele não quer mendigar. Ele quer trabalhar, receber o seu salário com dignidade para colocar o pão na mesa. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor é dono de todo ouro, toda prata, tudo foi criado por ti, tudo te pertence. Entra com providência, abre as janelas do céu, as comportas do céu a estes irmãos que sempre foram e são fiéis a ti em tudo. Abençoa o teu povo, Pai, tem misericórdia de nós. Agora vamos ouvir estes louvores. Vamos ouvir a tua palavra, que os nossos corações estejam preparados, nosso ouvido não esteja agravado, mas esteja aberto para ouvir, para escutar, para entender, para viver, para praticar a tua palavra. Nós te agradecemos pela vida do nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, te agradecemos pela vida da pastora Claudete, de toda a nossa família. Eu te agradeço pela minha família, minha esposa, meu filho. Eu te agradeço pela tua igreja, pelos nossos obreiros, pela diretoria. Te agradeço por esse irmão e essa irmã que está conosco nessa noite. Eu te agradeço porque eu sei, Senhor, que tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz.
da graça e da paz, Senhor. Quando o nosso pastor, no início deste ano, colocou o tema para a tua igreja, debaixo de oração: graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós não imaginamos, Senhor, que a graça teria que ser tão abundante, que nós necessitaríamos tanto da tua graça para suportar tempos difíceis. Mas também nós estamos calcados na paz que só o Senhor tem para dar. Paz em meio à tempestade, paz na dificuldade, paz na dor, mas paz de alma, paz de espírito, Senhor. Dá graça e dá paz ao teu povo, eu te peço. E já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Aleluia. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinhos, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos.
sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Glória a Deus. No começo era apenas um menino, trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Meus amados, o carpinteiro pregador está conosco desde o começo desse culto. Ele está presente aqui, eu posso senti-lo. Eu posso senti-lo de verdade. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar.
que Ele quer falar. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez eu peço desculpas pela péssima qualidade da minha voz, a rouquidão. Não tem nenhum problema grave, apenas uma rouquidão passageira. Eu não vou pregar, o pastor me deu liberdade para ministrar uma palavra de reflexão, longe de mim ter a ousadia de querer pregar aqui. Eu apenas vou trazer uma palavra muito rápida e objetiva sobre algo que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu quero pelo menos tentar transferir para a igreja aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração a respeito desse texto que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos, você pode acompanhar da sua Bíblia. Pode ser que a sua versão seja diferente da minha, mas a cerne do texto é a mesma, não muda nada. Capítulo 15, versículo 11. O título desse texto é Parábola do Filho Pródigo. Você conhece muito bem, vamos ler bem rapidamente. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Meus irmãos, eu não quero, sob hipótese alguma, querer desconstruir alguma mensagem que já foi pregada sobre esse texto. Jamais faria isso, até porque o que eu conheço sobre a Bíblia é o beabá. Eu sou apenas um estudante da palavra, e não há como desconstruir o que já foi pregado, até porque o que foi pregado é a palavra de Deus. Mas eu, ao longo da minha vida inteira, eu ouvi muitas mensagens e concordo com todas elas. Eu repito, ao longo da minha vida inteira, eu ouvi várias mensagens e eu concordo com todas elas. Quando se faz aplicação desse texto com alguém que se desviou da casa do Senhor, está perfeito, não tem nada de errado nisso. São aplicações que se faz para o bem da igreja. E eu ouvi a vida inteira sobre isso. Eu repito que concordo. Mas ao estudar, não apenas ler, mas ao estudar esse texto e buscar o contexto e um pouco do contexto histórico, eu parei na epígrafe. Pasmem vocês. Vocês todos sabem que a epígrafe é apenas o título, e nem sempre a epígrafe condiz com o que está no texto. A Bíblia erra? Não. Aqueles que tornaram a Bíblia em capítulos, sim, cometeram alguns equívocos. Alguns teólogos aqui sabem disso. Equívocos de tradução, equívocos de epígrafe. Por exemplo, quando você lê alguma coisa sobre Mefibosete, a restituição de Mefibosete, os capítulos posteriores, você vai ver uma epígrafe dizendo a traição de Mefibosete. Você lê o texto inteiro e não tem a traição de Mefibosete, tem uma suposta traição. Então a epígrafe é apenas para
margear o texto, para acharmos com mais facilidade. Epígrafe foi criada para os leigos, não para os sábios. Mas na época, no século XVIII, quando foi criada a Bíblia em capítulos, porque ela não era em capítulos, ela era sequencial e não tinha títulos, era sequencial. Aí foi criada a epígrafe. E, repito, algumas epígrafes estão equivocadas. Essa epígrafe aqui não tem nenhum equívoco. Porém, quando eu leio o texto, eu não vejo em lugar nenhum do texto Jesus, quando fala da parábola, eu não vejo ele em momento algum chamar o moço de pródigo. Mas o título diz, a parábola do filho pródigo. Será que eu estou me contradizendo ao dizer que há equívocos e aqui Jesus não fala, não chama ele de pródigo, e o texto diz, não, Jesus conta uma história de um pródigo. Como assim? Alguém pode perguntar. Ele conta a história de um pródigo, e é aí que vem a cerne da questão, que eu demorei muitos anos para aprender. Você aprendeu mais tempo do que eu demorei muito para entender. Eu fui procurar o significado da palavra pródigo. Fui procurar. Eu demorei muitos anos. Você estudou mais do que eu e aprendeu mais rápido. Eu demorei a descobrir que a palavra pródigo quer dizer gastador, dissipador de bens, irresponsável com finanças. E ao ler todo o texto, toda a parábola, eu cheguei à conclusão exata de que a epígrafe está 100% correta. E o Senhor Jesus conta passo a passo, numa parábola, numa figura de linguagem, ele conta passo a passo a respeito de um moço que não tinha responsabilidade com suas finanças. Era um gastador, era um dissipador. E a primeira prova disso é que ele pede antecipadamente ao seu pai a parte que lhe cabia da herança. E você sabe muito bem que quando um judeu, Brasil também, mas principalmente na cultura judaica, quando um filho pede ao pai a sua herança antes do pai morrer, ele está dizendo para o pai, pai, você morreu para mim. Isso é terrível para um pai. Quando o filho em vida pede ao pai a sua herança. O certo é depois que o pai partir para a eternidade, a herança ser distribuída entre os filhos. Mas esse moço, que com certeza já era irresponsável com finanças, pediu antecipadamente. Ele fez aquilo que vocês já sabem. Gastou tudo. Eu quero dizer para vocês que eu sou esse moço desse texto. Eu sou ele. E muitos daqui também são. Muitos daqui também são pródigos. Não todos, não a maioria, mas alguns, como eu, são pródigos. E eu explico. Eu morei em Sorocaba 3 anos. Aqui passei momentos muito bons, maravilhosos. E eu sou grato a Deus por tudo que passei aqui. Mas passei momentos muito difíceis também. Ao me mudar para o Rio, Deus me abriu as portas. Abriu muitas portas. Deus me abriu muitas portas. E eu passei de uma pobreza extrema para uma vida de muita prosperidade. Deus me possibilitou ganhar muito dinheiro. Eu comecei a gravar. Eu quero me usar como um exemplo negativo a não se seguir. Que ninguém siga o meu exemplo. Eu vou rasgar o meu coração para que algumas pessoas aqui não sigam o meu exemplo. E aqueles que praticam o que eu pratiquei, que parem de praticar antes que seja tarde demais. Eu comecei a ganhar muito dinheiro. Deus abriu as portas. E eu, ao invés de aplicar o dinheiro que o Senhor estava me dando, pastor Osmar, ao invés de zelar como um bom mordomo, eu fui um pródigo. Eu fui um irresponsável com finanças. Eu fui um dissipador de bens. Eu fui um gastador. E eu comecei a ganhar muito dinheiro e a gastar muito dinheiro. Tudo que entrava saía com facilidade. Eu olhava uma roupa cara, não importava o preço, eu comprava.
Eu não analisava nada. Eu olhava um carro, gostava dele, comprava. À vista, carros caros. Viajando o país inteiro, cantando, louvando a Deus, sendo fiel à família, graças a Deus por isso. Mas gastando muito dinheiro, gastando fácil. Eu fazia churrasco quase todos os fins de semana, numa casa que eu morava, era uma mansão, alugada. Era uma mansão alugada. Meu amigo Ádio, que está aqui, já esteve lá algumas vezes. Era uma mansão alugada. E a minha esposa dizia para mim assim: amor, vamos investir o nosso dinheiro. Vamos comprar um imóvel. Vamos parar com essa vaidade de roupas caras e de carrões. Vamos investir o nosso dinheiro. E eu, como um pródigo que fui, eu achava que a torneira ia jorrar para sempre, que ela ia ficar aberta para sempre, naquela mesma intensidade. Eu dizia: não, mais tarde a gente compra uma casa, e eu vou comprar à vista. Olha para mim, eu vou comprar à vista, mais tarde. E continuei gastando, entrando dinheiro. Não, irmãos, perdoe a franqueza, é muito dinheiro, muito dinheiro. Entrava e saía, eu acabava com dinheiro. Eu ajudava todo mundo que me pedia ajuda, eu tomo. Eu não orava a Deus para perguntar se eu podia ajudar ou não. Me faz lembrar de Mefibosete, quando caiu aleijado. A palavra de Deus declara nitidamente: e a sua babá apressou-se para socorrê-lo, e ele ficou aleijado de ambos os pés. Ela teve pressa. Na pressa de ajudar, ela aleijou o moço. E eu, na pressa de ajudar todo mundo, eu aleijei muita gente. Deixei muita gente desempregada há muito tempo, vivendo às minhas custas. Pedia e eu dava. E a minha esposa, volta e meia, com sabedoria, sem me pôr contra a parede, ela dizia: amor, vamos investir o nosso dinheiro, vamos comprar um imóvel. Eu: não, ainda não. Lá ia eu novamente para a concessionária comprar um novo carrão. Eu quero ser bem rápido, eu disse para vocês. Eu disse que não vou pregar, é apenas uma palavra de reflexão para tentar ajudar, quem sabe, uma pessoa. Se eu conseguir ajudar uma pessoa hoje aqui, eu vou ficar muito feliz. Mas um certo dia, ao passar dos anos, eu comecei a perceber que os convites para cantar nas igrejas começaram a diminuir. As rádios do Brasil, eu tocava em tudo quanto é rádio que você possa imaginar. Eu, de uma cidade para outra, às vezes de carro, eu ouvia minhas músicas nas rádios, trocando de estação, ouvia minhas músicas o dia inteiro. Era dia e noite tocando em rádio, televisão, dia e noite. Eu cansei de visitar a TV Record, de repente. Eu cansei literalmente de ir na Record, gravar programas na Record. De repente, nunca mais me chamaram. De repente, as rádios pararam de me tocar. De repente, eu olhava na minha conta, já não tinha dinheiro. De repente, pastor Mazinho, eu estava na rua de carro, carrão ainda, e o carro morria, eu ia ver o que era a gasolina que não tinha. De repente, eu já não tinha mais um carro para andar. Eu tinha um devorador que me guiava. Já era um carro bem velho. Para quem teve carrões de última geração, de repente está andando num carro velho, e o carro acabar no meio da rua, morrer no meio da rua, ser rebocado e não achar descobrir o defeito. Fui perdendo. Já não morava mais naquela mansão, morava num apartamento muito pequeno, do qual fui despejado. Não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Despejado. E agora vou morar aonde? De repente, um problema na corda vocal, não tinha mais voz para cantar. E eu orando, olha, irmãos, olha a cegueira de um pródigo.
Eu orando, perguntando a Deus: Senhor, o que foi que eu fiz? E Deus calado. Assim como esse filho que desapareceu, o pai também ficou calado. O pai não foi atrás vigiar o que ele estava fazendo para tentar ajudá-lo. O pai deixou para ele aprender. E eu passei muitas necessidades. Certo dia, alguém ligou da cobrança. Já não tinha mais carro novo, era carro velho, parcelado até o arrebatamento da igreja. Aí um dia me liga a cobradora, alguém da financeira, dizendo: Senhor Marco Aurélio, o senhor está devendo 6 prestações do carro, e eu gostaria de saber se o senhor tem uma posição para pagar. Eu disse: filha, eu não tenho. E aí ela disse assim: eu estou olhando a sua ficha aqui, eu percebi que o senhor é cantor. Eu disse: sim. Que tipo de música o senhor canta? Eu disse, com muita vergonha, eu disse: música evangélica. Aí ela perguntou sobre uma música. Por acaso aquela música, uma música romântica que eu gravei, um CD que a gravadora fazia, de músicas românticas evangélicas. Por acaso o senhor que canta aquela música é mais do que sou eu? Eu falei: sou eu. Aí ela disse assim: eu te admiro muito. Eu não acredito que eu estou falando com o senhor. Então eu quero te avisar o seguinte: já que eu sou sua admiradora, segunda-feira o oficial de justiça vai na sua casa pegar o seu carro, buscar o seu carro. Eu não poderia fazer isso, mas porque eu sou sua admiradora, eu estou te avisando que ele vai aí. Naquele dia, quando ela disse isso, eu congelei, porque eu me lembrei do meu pai. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai, endividado que estava, que também foi um pródigo, quando o dono de uma loja que meu pai devia foi na nossa casa cobrar, e meu pai não tinha dinheiro para pagar. E aquele homem foi com um caminhão na nossa casa e retirou todos os móveis da casa. E eu vi passo a passo aqueles homens tirando os móveis e colocando no carro, no caminhão, e meu pai parado olhando e as lágrimas dele descendo. E aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. E eu fiquei pensando: o que vai ser do meu filho, que hoje tem 15 anos, está lá embaixo. Eu fiquei pensando: o que vai ser do meu filho se ele ver essa cena, o oficial de justiça chegando e levando esse carro velho, o único veículo que a gente tem. Naquele dia, parece que eu entendi tudo. Eu falei: meu Deus, pequei contra a minha família, pequei contra o Senhor, não fui um bom mordomo daquilo que o Senhor me deu, me perdoe. Só que eu só me arrependi quando eu perdi tudo. Assim como o moço aqui, o filho pródigo, quando houve fome na terra, que ele passou necessidade, chegou a desejar comer das bolotas, porque ele caiu em si. Levantar-me-ei, vou tomar uma atitude, irei ter com meu pai, e vou pedir perdão ao meu pai. Eu disse: Senhor, me perdoa. Não era só peso de consciência, era arrependimento real. Eu disse: Senhor, o Senhor abriu as janelas do céu sobre mim, como diz Malaquias 3, do 7 em diante. O Senhor abriu as janelas do céu sobre mim. Eu tive abundância de bens, mas eu não cuidei, eu não zelei, eu não investi. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a minha esposa, eu pequei contra a minha filha, eu pequei contra o meu filho. Me perdoa, me perdoa. Me ajoelhei diante da minha esposa e dos meus filhos. Eu me ajoelhei diante deles e disse para eles: pequei contra vocês, me perdoe. Eu levei esses anos todos para reconhecer. Me perdoe, eu estava cego pela vaidade inútil. Vaidade inútil. Para que carrão, se eu não tinha uma casa para morar? Para que ternos caros, se eu não tinha uma casa para morar? Não era minha. Dinheiro para comprar eu tinha sobrando, mas eu não comprei.
Para que carrão? Para que ostentar? Para quê? Ostentar para quem? Esse tipo de vaidade. Irmãos, eu não sou contra ninguém ter ternos caros. Eu não sou contra ninguém ter carros caros, desde que se faça isso com inteligência, com equilíbrio. O camarada não tem casa própria, como eu não tinha, mas anda de carrão. Para quê? Para mostrar para os outros? Para quê? Que desperdício. Agora eu me vi quebrado, fracassado, e as portas lacradas. Ninguém me convidava para cantar nem em velório. Era muito comum que alguém me chamasse para cantar Vou Voar em velório. Não sei porquê. Esse hino fala de arrebatamento. Não está falando de morte em lugar nenhum nessa letra. O hino Promessa foi apelidado de Vou Voar. Eu não era convidado nem para velório mais. Ao me arrepender, ao reconhecer o meu erro, como esse moço fez, ao pedir perdão à minha esposa, minha filha e meu filho, que eram ainda crianças, não entenderam muito, ao pedir perdão a eles, a porta ainda continuou fechada por um bom período. E quando eu já achava que não tinha mais esperança para mim, eu não sentia o perdão de Deus, na verdade. Eu também não me perdoava. Quando eu olhava para trás e lembrava de tanto desperdício, e pensando agora no futuro dos meus filhos, eu entrei em desespero, entrei em depressão profunda. Eu desejei a morte várias vezes. Não quis me matar, não é nada disso. Nunca pensei em suicídio. Desejei a morte várias vezes. E eu orava dia e noite pela minha esposa e pelos meus filhos. E várias vezes nas orações eu terminava dizendo: Senhor, se o Senhor me ama, me leva, porque eu não aguento mais. Acabou para mim. Acabou para mim. Acabou. Mas de repente, um dia, quando eu menos esperava, quando eu já tinha dado por encerrado o assunto, já estava perdoado pela família, já estava perdoado por Deus também, só que eu não me perdoava. A consciência pesou muito, pastor. Certo dia, de repente, Deus falou comigo claramente, de uma forma que só quem é ovelha do Senhor pode entender a sua voz. O Senhor disse para mim: daqui a 6 meses, eu vou reabrir as portas para você. E eu tomei aquela palavra para mim e disse: Senhor, eu nunca mais vou te decepcionar. Eu disse assim, como o filho falaria para um pai, eu disse: Senhor, pode confiar, eu não vou te decepcionar. Eu nunca mais desperdiço dinheiro com nada que não seja útil. Eu nunca mais vou desonrar o Senhor nessa questão. Eu nunca mais vou trair minha família nessa questão e nenhuma outra questão. A partir de hoje eu serei um bom mordomo. Eu só tenho a minha palavra. Eu empenhei a minha palavra. É muito fácil dizer em nome de Jesus. Não, em meu nome, em nome de Marco Aurélio, eu estou dizendo: eu prometo ao Senhor que eu nunca mais vou cometer esse erro. 6 meses depois, eu marquei data e horário. 6 meses depois, as portas se reabriram. E eu quero terminar dizendo para vocês, com muita tranquilidade na alma, com a intenção de ajudar, de jamais apontar o dedo acusando alguém. A intenção é ajudar. Isso aqui não é palavra para ninguém dar glória a Deus, aleluia. Ok, é isso mesmo, é para refletir. Até para analisar se eu estou certo, para me corrigir depois do culto se eu estiver errado. As portas se reabriram. E eu quero dizer para vocês que depois de tudo isso, hoje, o Senhor me deu muito mais conforto do que eu teria
naquela época, quando eu ganhava muito, muito, muito dinheiro. Você quer uma explicação para isso? Quer? Eu não tenho. Milagre não se explica. Eu não tenho como te explicar. O fato é que, em relação ao imóvel, a casa própria que todo mundo sonha, todo bom pai sonha. Eu estava em casa um dia sentado, ainda morando de aluguel, já num lugar muito pobre, ainda num lugar muito pobre, andando de ônibus, e eu não tinha nenhuma vergonha disso. Alguém um dia veio me questionar dentro de um ônibus. O camarada olhou para mim e falou: eu te conheço, você é o Marco Aurélio, né? Eu falei: eu era. Ele disse assim: eu te conheço. O que o senhor está fazendo dentro de um ônibus? Essa palavra que eu vou dizer foi ele que disse, irmãos. Ele disse assim: como é que um cantor famoso como você está de ônibus? Eu falei: meu irmão, milhões de brasileiros andam de ônibus e não morrem. Por que eu não posso andar de ônibus? Eu não sou melhor do que ninguém. Estou aqui de ônibus, que bênção. Tenho ônibus para andar. De repente um dia eu estava em casa. Como eu disse, as rádios do Brasil quase todas pararam de me tocar. E os direitos autorais que eu recebia naquela época eram muito altos. De repente, alguém que me assessora na área de direitos autorais ligou para mim, quando eu já não tinha mais esperança. Era dia 10 de dezembro. E não vou declarar o ano por uma questão de prudência, Deus sabe por quê. E ele disse assim: Marco, não, ele me chamou de Xará, Xará, ele é Marco Aurélio também. O valor que você vai receber esse mês, era dia 10, o pagamento vem dia 30. O valor que você vai receber esse mês é X. Aí eu dei uma risada no telefone, mas ri com vontade. Eu falei: eu disse assim: amiguinho, nem na época que eu tocava até em rádio patrulha eu ganhava tanto. Isso é brincadeira sua, piada de mau gosto. No dia 10 de dezembro, eu estava sentado à mesa na cozinha daquela casa alugada. E ele falou assim: então faz o seguinte, abre o seu computador, vou te mandar uma mensagem pelo Messenger, por uma rede social. Eu vou te mandar mensagem com o extrato. Eu falei: mas hoje é dia 10, o pagamento é dia 30. Ele falou: a empresa resolveu antecipar. E quando eu vi o valor, eu desmaiei em cima do notebook. Eu desmaiei, pastor Osmar. Foi um rápido desmaio, mas eu desmaiei. A minha esposa me levanta dali e diz: o que houve, amor? Eu falei: dá uma olhada aqui. Quando ela olhou, que ela viu aquele valor, ela disse assim: é o nosso imóvel, né, querido? Eu falei: é o nosso imóvel. Como é possível? Como é possível esse valor todo? Como é possível esse valor todo? Nem naquela época que eu ganhava horrores eu ganhei tanto. Como é possível? E o Espírito Santo bradou na minha alma dizendo: é porque você se consertou. E a partir daquele dia, compramos o nosso imóvel, um excelente imóvel, que não é meu, é da minha esposa, dos meus filhos, é para eles. Compramos um outro imóvel e as portas estão escancaradas. Eu não gasto um centavo com besteira, não sou mão fechada, sou dizimista fiel e apaixonado, sou ofertante fiel e apaixonado, faço com amor. Muitas vezes, quando estou entregando o meu dízimo, minhas ofertas, faço com lágrimas nos olhos. E alguém me questionou uma vez: por que você chora? Está triste porque está dando? Não, eu estou feliz porque estou devolvendo ao meu Senhor, porque Ele tem me dado tanto. O Senhor abriu as portas, o Senhor reabriu as portas de uma vez por todas, e essa porta nunca mais se fechará, em nome de Jesus. Estamos no ano chamado ano da crise. O ano 2015 que passou, eu pensei: o Brasil está em crise. Ok, é uma realidade, mas o céu nunca ficou em crise. Eu viajei o ano inteiro sem parar, convidado por dezenas e quem sabe centenas de pastores queridos, amados, que abençoaram a minha família. E eu quero terminar dizendo o seguinte: sábado passado eu estava em casa e eu acordei de manhã e eu lembrei de Sorocaba.
De manhã, sábado de manhã, eu acordei e lembrei de Sorocaba. Eu falei, meu Deus, que vontade de voltar a Sorocaba. Eu vou aparecer por lá. No fim daquele dia, toca o telefone, era o Melk. Marquinhos, eu preciso de você em Sorocaba. Eu falei, eu não acredito. Eu pensei de manhã, desejando estar. Hoje, quando eu desejo estar numa igreja, eu apenas falo com o Senhor. Senhor, eu quero estar lá. E aí, eu não preciso ligar para ninguém pedindo. Pastor, me deixa cantar aí. Coisa feia. Coisa feia. Não, o Senhor toca em alguém me liga. E me convida. E me hospeda muito bem, me alimenta muito bem. Eu estou voltando de Sorocaba mais gordo. O fato, amados, é que o Senhor me perdoou e reabriu as portas para mim. Eu estou autorizado pelo Espírito Santo de Deus a abençoar tantos quantos estão aqui que ainda se sentem pródigos. Eu não quero te envergonhar te pedindo para vir à frente ou ficar em pé. Mas se você quiser fazê-lo, faça. Vir à frente eu dispenso, é melhor não. Se você desejar, enquanto eu canto esse último hino, se você desejar ficar em pé, não faça isso. Não faça se não quiser fazer. O fato é que eu estou autorizado por Deus a ministrar a bênção sobre a sua vida. Você que se conscientizou que até agora foi um dissipador de bens, o irresponsável com finanças, Deus vai te perdoar nesta noite. E Deus vai reabrir as portas para você, desde que você se conserte nesta noite com Ele e com a sua família e com a sua igreja nessa questão. Você que não é dizimista, passe a ser. Você que não é ofertante, passe a ser. E pode esperar que no tempo de Deus, o tempo de Deus pode ser hoje, o tempo de Deus pode ser amanhã. No tempo de Deus, as portas se reabrirão. Na verdade, as janelas do céu. Por que janela? Que janela se abre por dentro. As janelas do céu serão reabertas sobre a sua vida e você vai voltar a prosperar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Pode soltar o playback, por favor. Algumas pessoas estão em pé, estão dizendo, preciso de ajuda. É isso, se humilhando. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, Saracai chorou menera faz, Arubiguinera baixe que dera mais. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei. Por favor, cantem, principalmente você que ficou em pé, cante. A Bíblia Sagrada nunca diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que estão se humilhando agora diante de Deus, diante da igreja, serão exaltados pelo Senhor. Aleluia. Oh Deus, quantas pessoas precisando da tua ajuda nesta noite. Tem misericórdia dos meus irmãos, assim como o Senhor teve misericórdia da minha vida, Deus. Perdoa teus filhos e restitui a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa.
tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Cantem. Eu sei que tu me amas. Oh, Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Oh, Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Continue de pé, por favor, meu pastor. Aleluia. O pastor está me orientando para orar. Deus, eu ministrei, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu ministrei aquilo que mudou minha vida. Eu ministrei nesta noite, Senhor, com muito zelo, muito cuidado, sem fugir da tua palavra. E parte do teu povo, aqueles que se sentiram incluídos nessa palavra, se declararam culpados diante dessa questão e se humilharam diante do Senhor e da igreja e da família. Senhor, eu peço que o Senhor devolva aos teus filhos a possibilidade de prosperar mais uma vez. Senhor, eu tenho certeza que os teus filhos serão fiéis em tudo. Os teus filhos nunca mais esbanjarão. Os teus filhos nunca mais serão irresponsáveis com finanças. Seus filhos serão fiéis nos dízimos e ofertas. Teus filhos, Senhor, pouparão dinheiro para o futuro das futuras gerações. Senhor, em nome de Jesus, abra as comportas do céu sobre os teus filhos. Abra as janelas do céu sobre os teus filhos. Abençoa os teus servos, no nome de Jesus e para a glória do teu nome. E para a glória do teu nome, eu declaro em nome de Jesus que os teus filhos estão abençoados. Os teus filhos estão abençoados, que a restituição do Senhor está vindo agora sobre a vida dos meus irmãos e da vida das minhas irmãs, a tua igreja, o teu povo. Nós oramos agradecidos, confiantes, no nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. A igreja aplauda ao Senhor. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus, diga aleluia, exalte ao Senhor. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz: Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.